Continuando aqui o nosso estudo na parte 2, aqui Ellen White continua dizendo assim: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra. Ele informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam selados na testa. Então as potências do mundo reunirão forças para a última grande batalha. Ou seja, quando Cristo terminar a sua obra no santuário, de fazer expiação, de analisar cada caso, cada vida, então será pronunciada a sentença. Está feito. Estão selados. Por isso que é importante que eu e você, ainda enquanto os anjos estão segurando os 4 ventos, estejamos preparados, estejamos em total comunhão com Deus. Eu sempre vou bater em cima disso aqui, porque essa comunhão, essa preparação, ela é importante para sermos selados, para irmos para as mansões celestiais. Não tem como nós sermos selados enquanto ainda estivermos amando este mundo mais que as coisas de Deus. Muitos de nós, mesmo diante deste momento no qual nós estamos vivendo, diante desses acontecimentos que marcam o retorno de Jesus, estamos levando na brincadeira a nossa vida espiritual. E não são poucos. Principalmente aqueles que conhecem a mensagem da palavra de Deus. Eles acreditam que ainda haverá um pequenino tempo, que Jesus ainda vai demorar a voltar, que logo tudo isso vai passar e nossas vidas voltarão ao normal, que não precisamos nos preocupar com o que está diante de nós. Mas será assim mesmo? Será que a Bíblia é mentirosa quando ela diz que esses acontecimentos seriam rápidos e sucessivos e conforme se aproximasse a volta de Jesus, cada vez mais esses acontecimentos eles seriam corriqueiros? A palavra de Deus está se cumprindo nitidamente. E você queira ou não, Jesus está voltando. Você esteja preparado ou não, Jesus está voltando. Ainda os 4 ventos estão sendo segurados para que eu e você possamos nos preparar. Mas diante dos acontecimentos que nós estamos vivenciando, sabemos que o mundo está sendo preparado para um único governo, para uma única religião. Tudo está se encaminhando para isso. Eu e você temos que estar preparados. Aqui Ellen White continua dizendo: o anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: feito está. Apocalipse 16, 17. Qual será a prova final? Será que esse momento que nós estamos passando é a prova final? Para algo maior que está sendo preparado? Não sabemos. Não temos como saber. Mas Deus constantemente tem dado a mim e a você sinais nítidos que nosso mundo não está normal. Nunca esteve. Mas os sinais são nítidos que, assim como a palavra de Deus diz que teríamos acontecimentos sucessivos e de forma rápida, quando estivesse próximo da volta de Jesus, quando a porta da graça estivesse para se fechar, é o que está acontecendo.
Aqueles que estudam a palavra de Deus têm conhecimento desse tempo, sabe que está ocorrendo. Por isso que eu e você temos que estar preparados. Porque não sabemos o momento que tudo poderia de uma maneira ou outra se modificar de forma rápida e sermos pegos de surpresa. Porque Cristo diz que a sua volta vai pegar muitos de surpresa. Muitos vão estar nas suas vidas cotidianas normais, trabalhando, plantando, vendendo, casando, fazendo negócios. E serão pegos de surpresa com os acontecimentos finais. Por isso que eu e você temos que estar diariamente preparados como se Cristo fosse voltar amanhã, porque não sabemos quando a porta da graça irá se fechar. Mas quando se fechar, quando a obra estiver feita, quando a prova final for colocada sobre o mundo e tiver separado os verdadeiros fiéis e adoradores de Deus, Cristo vai fechar o seu trabalho no santuário. Cristo vai deixar de interceder no santuário, como Ele tem feito ainda hoje. E cada caso estará decidido, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Aqui fala assim, repentina e inesperada. Quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estarão decididos para sempre. Terminará o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos, e os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Será que eu e você estamos dormindo nesse momento? Será que nós estamos em um sono profundo, quase em coma? Aqui fala que quando Cristo selar, todos os casos estarão decididos. Não haverá um tempo mais para arrependimento, não haverá mais um tempo para decisão. O tempo para decisão e arrependimento é agora. Porque quando Cristo decidir cada caso, não terá mais chance. E aqui a Ellen White ela fala que muitos vão ser encontrados dormindo, e a palavra de Deus também diz que muitos estão dormindo. Ei você aí que conhece esse tempo, já é hora de despertar do sono. Quando foi escrita essa mensagem, ela foi escrita para você que conhece o tempo. Não é para as pessoas que ainda não conheceram essa mensagem. É para você que conhece esse tempo que nós estamos vivendo. E ainda está dormindo, está inerte, não faz nada. Virou as costas totalmente para Deus. Ainda continua preocupado consigo próprio, com seus negócios. E a palavra de Deus fica em último plano. É para você que Deus está falando. E para você também que hoje está ouvindo essa mensagem, que às vezes pode estar se negando a aceitar o que está sendo falado aqui e dizer, não, essa moça que está falando essas coisas, ela é louca, jamais vai acontecer isso, é uma heresia. Eu jamais vou aceitar que isso vai acontecer. Mas você querendo ou não, isso irá acontecer. Você estando preparado ou não, irá acontecer. Muitos serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará de forma repentina e inesperada, numa ocasião que menos esperarmos. Ou seja, quando menos esperarmos, a graça se fechará para nós. Não existirá mais tempo de graça. É preciso alertar as pessoas que a graça de Deus, que Deus nos dá a oportunidade de hoje, a oportunidade que Deus está nos dando hoje, pode ser que ela não esteja aqui para sempre conosco. Que muito breve, no futuro breve, ela irá terminar. Ela pode terminar com você em cima de um leito de um hospital. Ela pode terminar com um acidente de carro. Não sabemos como ela poderá terminar também, mas ela pode também terminar dessa forma. E como está a sua vida hoje? Como está a sua comunhão com Deus hoje?
A Ellen White, ela fala que antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus manteve trancado e os ímpios permaneceram do lado de fora. E durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino já estava determinado, continuou ali com a sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim disse o Salvador, que também seria na vinda dele. Mateus 24:39 fala disso nitidamente. Depois você pode estar lendo na sua Bíblia. Mateus 24:39. Ou seja, assim como aconteceu antes do dilúvio, que Noé e sua família ficaram dentro da arca com os animais trancados e as pessoas do lado de fora. Durante 7 dias, não sabendo que ainda o seu destino estava selado, eles zombavam, bebiam, tinham amor aos prazeres. Assim está no nosso mundo exatamente agora. É muito triste dizer isso, mas Deus, Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele deu a oportunidade de escolha. E cada um faz a sua escolha. Seja ela para a salvação, ou seja ela para a perdição eterna. Qual é a sua escolha hoje? A sua escolha é ouvir esse vídeo e zombar? É ouvir esse vídeo e virar as costas para Deus e negar que isso não vai acontecer? Ou é dar ouvido a esse vídeo e começar a buscar, estudar e se preparar? Deus está te dando essa oportunidade hoje. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amigo dos prazeres procura sua satisfação, enquanto a escrava da moda está se preocupando com os seus adornos, pode ser que naquela hora o juízo de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Já pensou que triste isso? Você, todo preocupado com a roupa que está vestindo, preocupado com os seus negócios, e a sentença final sendo pronunciada, que não há mais chance de salvação e arrependimento para você. Isso vai acontecer na vida de muitos, infelizmente, nesse tempo no qual nós estamos vivenciando. Muitos amam mais a este mundo do que a Deus. E vão preferir a este mundo e a Satanás do que estar ao lado de Deus eternamente. Hoje nós vemos nitidamente, mesmo diante desses acontecimentos, que são totalmente fortes, e que vemos nesses acontecimentos nitidamente a mão de Deus pesando sobre o mundo, para que o mundo se desperte, pessoas ainda inertes e preocupadas apenas consigo próprias. E é exatamente o que a palavra de Deus diz em Mateus 24:39 que aconteceria. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir até nesse quesito. Mas ela não pode cumprir na minha e na sua vida. Principalmente você hoje que está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Principalmente a você que conhece esse tempo, mas que hoje se encontra afastado de Deus. Você é importante. Você é valioso para Deus. Volte a Deus ainda enquanto ainda há tempo. Siga os seus preceitos enquanto ainda há tempo. Você que um dia conheceu essa mensagem, mas que hoje se renega a ela, prega contra ela. Deus ainda está te dando uma chance, uma oportunidade hoje de mudar a sua vida, de se arrepender dos seus pecados e de voltar a viver essa mensagem, de voltar a proclamar essa mensagem da maneira correta. Aqui ela continua dizendo: a atividade humana depois do fim do tempo da graça.
Como que será a atividade humana após o fim do tempo da graça? Os justos e os ímpios estarão ainda vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Ou seja, após o fim do tempo da graça, as pessoas vão estar vivendo como se a graça não tivesse terminado, porque elas não vão saber disso. Elas vão estar vivendo aquela mesma vidinha, de forma inconsciente, de que a graça acabou. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus terá se retirado. Essas igrejas, irmãos, que hoje vivem a pregar a mentira e fazer com que muitos sejam levados por essa mentira. Mas o Espírito de Deus já vai ter se retirado delas. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus desígnios maldosos terá a semelhança do zelo para com Deus. Muito triste isso. Essas igrejas que ficarão em pé nesse tempo do fim da graça, elas vão ser usadas pelas obras de Satanás para concluir a sua obra. O trigo e o joio deverão crescer juntos até a colheita. Mateus 13, 30. Então, seja, o trigo e o joio vai ter que crescer junto, para depois ser separado. Deus é que fará esta obra. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo ou a guarda estarão empenhados em negócio. Uns estarão plantando no campo, outros ceifando e colhendo, e ainda moendo no moinho. Ou seja, as pessoas não vão estar preocupadas que o mundo vai estar um caos, porque nesse momento a terra vai estar numa pressão tão grande, numa angústia tão grande, problema tão grande de fome, de miséria, de doenças. E mesmo assim, diante disso, ainda terá pessoas preocupadas com as coisas daqui, com os prazeres daqui. Eu não consigo entender como ainda terá pessoas vivendo dessa forma, sendo que a palavra de Deus deixa clara que pragas vão cair sobre a terra. A Ellen White, ela chega a dizer que assim como o único anjo, ele teve a função de passar pelos herdeiros do Egito e tirar a vida de cada um, um único anjo vai ser necessário para poder fazer o trabalho de Deus, que é derramar as pragas sobre essa terra. E mesmo diante das pragas, mesmo diante das calamidades, ainda vai ter pessoas de coração duro, que Satanás vai endurecer tanto o coração delas que elas vão estar ainda absortas a negócios, a prazeres mundanos. Quão cegadas essas pessoas não vão estar. Muito triste isso. Aqui ela chega a dizer assim que quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras e o consideraram fanático. Consideraram Ló como fanático. E assim como foi com Ló, isso acontece nitidamente com muitos que tentam levar essa mensagem de proclamação, de advertência. São tidos como fanáticos. Infelizmente é assim que acontece. Só que isso não é fanatismo. Isso é Deus nos alertando que as coisas estão acontecendo de forma rápida e sucessiva e que não há tempo mais para pensarmos de nos preparar. Este é o momento de nos prepararmos. Este é o momento de nos arrependermos dos nossos pecados, acariciados até aqui. Isso não é fanatismo, isso é estar alertando as pessoas sobre o que virá sobre o mundo. E que ainda há pessoas ainda preocupadas com coisas fúteis. E que não estão preocupadas em alertar, em falar a verdadeira mensagem, que Cristo está voltando. Que o tempo da graça está para chegar ao fim, sim. Que Satanás ele vai colocar todo o seu poder em ação para poder levar muitos de nós à perdição. E ele vai conseguir isso. A palavra de Deus ela é clara que vai acontecer isso. A destruição os encontrou desprevenidos. Aqui fala sobre tanto a família de Ló como nós.
muitos de nós neste tempo. Assim será quando Cristo vier. Fazendeiros, comerciantes, advogados e empreendedores estarão completamente absortos no negócio e o dia do Senhor virá sobre a eles como um laço. Quando pastores, fazendeiros, negociantes, advogados, grandes e pretensos homens, bons e exemplares, em paz e segurança, proclamarem paz e segurança, virá repentina destruição. Lucas, ele relatou as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço. Isso vocês podem estar vendo em Lucas 21:34. A figura de um animal andando na selva em busca de presa e que de repente é apanhado numa armadilha disfarçado do caçador. É exatamente o que vai acontecer. É exatamente o que está já acontecendo. A gente não precisa ir muito longe no futuro distante. Porque mesmo entre os conhecedores desse tempo, vemos nitidamente pessoas totalmente despreparadas, pessoas totalmente despreocupadas com Jesus. É muito triste isso. Porque ainda a você que conhece a mensagem, Deus está dando uma oportunidade para você proclamar essa mensagem e de forma nítida viver ela na sua vida para que outras pessoas vejam a Deus através da sua vida. Mas estamos vendo totalmente diferente. Pessoas até mesmo conhecedoras da mensagem de Deus, preocupadas com prazeres mundanos, preocupadas com coisas seculares, em vez de estar preparando a sua casa e a sua família. Porque depois, no dia do juízo final, Cristo vai pedir contas de cada alma que não foi preparada dentro da sua casa. Cristo vai pedir conta de cada filho que você não preparou e que se perdeu por conta da sua vida. E hoje muitos pais cristãos, até mesmo aqueles que não são cristãos, que conheceram a mensagem de Deus, estão totalmente perdidos, estão levando seus filhos juntamente à perdição. Mas no dia do juízo final, Deus vai pedir contas disso. Cadê o filho que eu te dei? Por que ele não está aqui? Por que ele não foi salvo? Sendo que o seu papel, a sua função, era prepará-lo para o meu reino. Mas agora, ele terá a morte eterna. Porque você, conhecedor da verdade, que teve a oportunidade de preparar a sua casa e a sua vida, preferiu as coisas deste mundo às coisas de Deus. É muito triste isso. Mas é o que vai acontecer. A Ellen White fala que tudo que nós fizemos vai ser passado em tela. Tudo que nós fizemos em vida vai ser passado em revista no dia do juízo por Deus. E mostrado o porquê que fomos salvos e o porquê a nossa sentença foi a sentença da morte eterna. Por isso que hoje Deus está dando uma oportunidade para que você prepare a sua casa, a sua vida. Porque não há tempo mais. Embora as pessoas queiram dizer que ainda há um tempo, uma chance. Que essa pandemia foi parecida com a gripe espanhola, que veio e passou. Mas a ciência já deixa claro que esse Covid-19 está matando muito mais pessoas do que a gripe espanhola já matou. A gripe espanhola matou 1 milhão de pessoas. E a gripe, essa Covid, já chegou a 1,5 milhão de pessoas. Se diz que vai passar esse número. E a ciência deixa claro que outras pandemias piores que essa virão sobre o nosso mundo. Que não estaremos livres de doenças. Que cada vez mais, devido ao aquecimento global, teremos doenças como essa. Fatos reais sendo impostos diante de nós e nós queremos ainda questionar que está tudo normal e que Cristo ainda não está voltando. E com isso, mesmo diante desse fato que já é forte, estamos relaxadamente vivendo a nossa vida, levando a nossa casa muitas vezes
à perdição. Às vezes, nos questionamos por que eu sou convertida e na minha família não tem pessoas que são convertidas à minha mesma fé. Muitas vezes, a sua família não se converteu à fé cristã que você professa por causa do seu mau testemunho. Porque embora muitos de nós achamos que nós não damos mau testemunho em muitas coisas, ainda continuamos dando mau testemunho. E a palavra de Deus é clara em dizer que a nossa vida, ela é a maior pregação do Evangelho. Como que está sendo a sua vida? Uma grande pregação a favor do Evangelho de Deus ou uma grande pregação ao contrário do Evangelho de Deus? Eu deixo isso para você pensar neste momento. Aqui fala assim, que quando as pessoas estão despreocupadas, distraídas nas diversões absortas em comprar e vender, o ladrão, ele se aproxima com passos furtivos. E assim será a vinda do Filho do Homem. Cristo está voltando, irmãos. E as pessoas estão brincando com Deus. Estão brincando com esse tempo. Achando que uma simples bebida não pode tirar a salvação. Achando que uma simples balada não pode tirar a salvação. Achando que uma alimentação totalmente errada, desequilibrada, totalmente contrária à vontade da palavra de Deus, porque gera múltiplas doenças, não é contra a palavra de Deus. E vão vivendo a maneira que bem quer. Mas cada caso está sendo passado em revista no céu neste momento. A palavra de Deus é clara nessa questão. E como será que está sendo feita a sentença lá no céu? É algo para pensarmos. Aqui a Ellen White, ela fala que vai chegar um tempo que Satanás deduzirá que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia, Satanás instigará os ímpios e eles cercarão o povo de Deus para destruí-los, mas ele não saberá que foi escrito perdão ao lado dos nomes dos livros do céu. Isso aqui, irmãos, vai ser um momento de perseguição em que os filhos de Deus estarão selados e serão perseguidos por viverem a mensagem da palavra de Deus e proclamarem essa mensagem. Só que Satanás, ele não saberá que essas pessoas tiveram seus pecados perdoados e foram salvas pelo Filho do Altíssimo. E ele vai instigar essas pessoas de todas as formas. Será que você está preparado para isso? Para caso, se for preciso ser torturado, em nome de Deus, morto, perseguido? Temos que aprender a exercer uma fé como nunca antes. E isso só será possível através da oração. Só conseguiremos passar por todas as provações, se Deus queira que nós passemos, se estivermos em total comunhão. Porque aqueles que não tiverem, nem selados serão por Deus. Aqui Ellen White fala que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome da palavra. Os que agora não valorizam, não estudam, nem honram a palavra de Deus proferida por seus servos, terão motivo para se lamentar amargamente no futuro. Vi que o Senhor em juízo andará no fim dos tempos pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que tiverem pouca conta, andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Há na terra uma forma de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus, ele deu ainda graça para algumas pessoas, para que elas, me desculpa, irmãos, para todas as pessoas, para que elas pudessem se voltar à palavra de Deus, para que elas pudessem mudar a sua vida. Mas a Ellen White fala que quando as pragas começarem a cair, é que as pessoas vão ser levadas à razão. Uma parte dessa cegueira vai ser retirada e elas vão ter fome e sede da palavra de Deus. E elas vão buscar em todos os lugares, mas não vão encontrar. E mesmo que encontrem,
não vai matar a sede deles, não vai matar a fome deles pela palavra de Deus. Porque o seu caso já está decidido. Porque o tempo que Deus deu para poder se decidir, a pessoa não quis aceitar. Ela não quis se arrepender. Que triste que vai ser isso. Ver os filhos de Deus perecendo porque preferiram as coisas deste mundo ao invés das coisas de Deus. Com depressa, casas, terras e dinheiro que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados serão dados em troca de alguma consolação pelos que diziam crer na verdade, mas não viveram. Olha isso, que diziam viver e crer nessa verdade, mas não viveram de acordo com ela. Você que agora não está aceitando, você que agora não está vivendo, que não está vivendo de acordo com essa mensagem, cuidado para que não seja você nesse tempo aqui, vendendo casa, dando casas e vendendo propriedades para poder ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus. Mas o Espírito de Deus não vai mais te ouvir, porque a oportunidade, a chance acabou. E aqui ele mais fala que essas pessoas elas vão buscar isso como uma forma de ouvir a palavra de esperança, uma oração, uma exortação de seus pastores, mas não. Eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede jamais será saciada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Seus casos estarão decididos e resolvidos para sempre. Será um momento espantoso e terrível. Que momento espantoso e terrível não será para Deus ver que foi dada oportunidade, foi dada chance, mas as pessoas não quiseram. E agora, quando não tem mais graça, que a graça terminou, as pessoas começam a buscar a oração, começam a buscar a Deus, mas os seus casos já estão decididos, não há mais arrependimento, não há mais chance para arrependimento. Por isso que hoje eu estou aqui falando isso para você, para que você entenda o que vai acontecer e para que nem eu nem você possamos passar por isso. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é clara, que mesmo aqueles que vão conhecer esse momento, eles vão se negar a ouvir a voz de Deus e vão passar por isso daqui. Que possamos orar a Deus para que não sejamos nós, para que possamos alertar o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas possam se converter e não cheguem a este ponto. Aqui, a Ellen White ela fala sobre essa questão do caráter ser transferido, sobre a mudança de caráter que é essencial para este momento. Morrer é algo solene, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra e todo ato de nossa vida serão novamente enfrentados. O que fazemos de nós mesmos no tempo de graça nos acompanhará pela eternidade. A vinda de Cristo, quer dizer, a morte, ela traz a dissolução do quê? Do corpo, certo? Mas ela não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda o nosso caráter, apenas fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Ou seja, a vinda de Cristo, ela não vai fazer mudar a minha e a sua vida. Apenas vai fixar o caráter que você já tem. Então é preciso que você mude seu caráter hoje, que você mude a sua vida hoje, enquanto ainda há tempo. Se arrependa dos seus pecados. Busque a Cristo para que Ele te ajude a mudar o seu caráter, porque quando Cristo vier, Ele não vai fazer um milagre. Porque Deus, Ele está permitindo que você hoje mude seu caráter por livre escolha. Deus ele não pode simplesmente voltar e mudar o seu caráter sem a sua permissão, sendo que você mesmo não buscou essa mudança. Como que Deus pode fazer isso? Agora, se você buscar fazer essa mudança, Deus ele vai fixar esse caráter que foi moldado aos parâmetros de Cristo, né? Que é semelhante ao caráter de Cristo, e você será salvo. Mas não tem como Deus mudar uma pessoa que mente, que rouba, que adultera, uma pessoa que mata, que fala mal dos outros,
que pisa em cima das leis de Deus, que fala contra a palavra de Deus, que vive totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Como que Deus vai salvar uma pessoa com um caráter dessa forma, sendo que a palavra de Deus é clara, que Deus ele é tão bom que ele dá a livre escolha para mim e para você escolhermos que caminho que nós queremos seguir, que maneira que nós queremos ter o nosso caráter. Caráter é algo que só eu e você podemos mudar. Cristo ele não pode mudar meu caráter contra a minha vontade. Então a palavra de Deus é clara que se eu morrer hoje e meu caráter não estiver mudado de acordo com a palavra de Deus, com o caráter de Cristo, através da minha morte vai ser fixado o quê? Esse caráter, eu vou morrer com esse caráter. Se eu era mentirosa, se eu era adúltera, se eu fazia mal para os outros, eu vou morrer com esse caráter se eu não mudei. Agora, se eu morri e eu me arrependi dos meus pecados, eu mudei o meu caráter, antes da minha morte, eu tive a oportunidade e a chance de mudar esse meu caráter, aí sim, né, eu estarei salva e Deus vai fixar esse caráter. Então, o que eu estou deixando claro aqui pra vocês, gente, através dessa mensagem, né, dessa parte aqui do capítulo, é que tem que haver uma mudança de caráter. Se alguém fala pra você, prega pra você que não é preciso efetuar uma mudança de caráter pra ir para as mansões celestiais, essa pessoa está totalmente equivocada, errada. Tem que haver uma mudança. Não tem como eu ir para o céu bebendo, não tem como eu ir para o céu adulterando, não tem como eu ir para o céu mentindo. Não tem como eu ir para o céu fazendo mal para a vida dos outros, porque tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que gosta de fofocar da vida dos outros, falar coisas que muitas vezes não é verdade, levar a calúnia, isso também é pecado. Tem muitas pessoas que gostam de falar contra a palavra de Deus, isso também é pecado. Tem muitas pessoas que gostam de falar contra os servos de Deus, que pregam a mensagem de Deus, isso também é pecado. Como que Deus vai levar uma pessoa dessa para o céu? Como que Deus pode levar uma pessoa para o céu que vive constantemente em festas, em coisas do mundo, não lê a palavra dele, não ora, estuda muito pouco essa palavra, não medita? Como que Deus vai levar uma pessoa dessa para o céu? Ela ficaria totalmente triste lá. Por quê? Porque a vida no céu é diferente da vida na terra, dessas coisas erradas aqui, dessas coisas passageiras que tem aqui. Não tem como. Então, por isso que nós temos que pedir a força do Espírito Santo para que o nosso caráter seja moldado aqui, agora. Para que esse coração duro que nós temos aqui, agora, ele seja moldado. Porque não há tempo mais. Aqui ela continua dizendo assim: não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados, estão iludidos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda de Cristo. A palavra de Deus ela deixa claro que para aqueles que conhecem a palavra de Deus, o tempo de graça termina quando sair o decreto dominical. Para aqueles que ainda não conheceram a mensagem da palavra de Deus, será dado um tempo para que as pessoas se decidam. Depois que as pragas começarem a cair, as 7 últimas pragas começarem a cair sobre essa terra, cada caso já vai estar decidido. Não haverá mais tempo de oportunidade de salvação. Então, quem fala que depois que Cristo voltar terá um momento de graça para se arrepender é mentiroso. Não existe. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos, Ellen White diz. E antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão tomado a sua decisão. Qual será a sua decisão? Qual é a sua decisão hoje? Diante de tudo que você ouviu aqui. É ficar inerte ainda? Diante desses fatos e acontecimentos que nós estamos vendo acontecer? Terremotos acontecendo em regiões que não era costumeiro acontecer. Está acontecendo. Principalmente no nosso país, o Brasil. Seca em vários países, principalmente no nosso país. Grandes incêndios de grandes proporções acontecendo na região da Califórnia antes da época. E já estão falando que é de maior intensidade. Aqui no nosso país também, no Pantanal. Uma onda de calor, como nunca houve em outros anos.
antes da entrada do verão. Ainda está normal? Para vocês tudo ainda está normal? Deus está dando um momento de arrependimento para mim e para você. Use este momento com sabedoria, porque não sabemos até quando teremos oportunidade de salvação, de arrependimento. A palavra de Deus, ela é clara nessa questão. Aqui fala assim: todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Todos. Assim como foi falado no estudo anterior, se você não assistiu, peço que você assista o estudo anterior, que foi o selo de Deus e a marca da besta, que falamos sobre essa questão da luz que foi concedida a cada um de nós, e que Deus, ele não vai cobrar aquilo que eu e você não tivemos acesso, ele vai cobrar aquilo que nós tivemos acesso e não vivemos. E até mesmo aquela luz que você se negou ao aceitar, vai ser cobrada de você como se você tivesse ouvido. Então, tomemos cuidado em relação a isso. Então, Deus, ele vai cobrar aquilo que eu aprendi e eu não vivi. Ele não vai cobrar aquilo que eu não ouvi, que eu não sei. Então, temos que tomar muito cuidado. Quanto que você sabe? Os que se desviam da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. E se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para pedir que os outros o recebam, eles nunca se convencerão. Não buscarão a transformação do caráter no tempo de graça que lhe foi concedido. E Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão, ela vai ser definitiva. A decisão vai ser definitiva. Deus, ele não dará outra oportunidade, não dará outra chance. O tempo e a oportunidade é agora. De mudarmos o nosso caráter, de aceitarmos o que está acontecendo, de estudarmos de maneira mais precisa a palavra de Deus e de nos prepararmos. Cristo está às portas. Todos os acontecimentos finais, eles estão deixando claro isso, que o fim do tempo da graça está chegando ao fim. Eu e você que conhecemos esse tempo não podemos estar dormindo. Você hoje que ouviu essa mensagem, você não pode continuar dormindo. Você tem que estar em alerta. Porque os filhos de Deus, aqueles que estão ligados às coisas divinas, eternas, cada passo, cada movimento da terra, ele sabe que são sinais da volta de Cristo. E ele precisa se preparar como se Cristo fosse voltar amanhã. O nosso erro é pensar e deixar a vinda de Cristo para algo muito futuro. Então a gente começa a relaxar espiritualmente. E é o que acontece na vida de muitos. O relaxo espiritual. Isso não deve existir nas nossas vidas. A minha vida espiritual, ela não deve viver em função de outra pessoa que não vive o cristianismo, que está pregando contra. Isso Deus vai cobrar dessa pessoa depois. Eu tenho que me preocupar com a minha vida espiritual. Eu tenho que me preocupar em alertar a todas as pessoas possíveis ao meu redor. Independente de aceitarem ou não, independente de gostarem ou não do que eu irei falar. Porque quando Cristo veio aqui a essa terra, poucos aceitaram essa mensagem. E até aqueles que ficaram quantas e quantas vezes ouvindo Cristo pregando, depois o levou para a cruz, o apredejou. Cuspiu na cara dele. E a palavra de Deus fala que a mesma coisa que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco também. Vamos ser humilhados, vamos ser caluniados, vamos ser difamados. Muitos de nós seremos torturados, presos, levados a grandes tribunais. Tudo por defender a mensagem da palavra de Deus. Então, o nosso propósito é levar a mensagem independente de quem aceite ou não. Por isso que o meu objetivo aqui hoje nessa página é levar a mensagem que Deus deu a oportunidade de eu poder conhecer.
E não guardar apenas para mim, mas alertar outras pessoas que o momento é breve e que precisamos nos preparar sim, que precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados. Porque pode ser que não haja mais tempo para mim e você se arrepender. E a graça que Cristo está nos proporcionando hoje é para que possamos nos arrepender, que possamos alertar as pessoas do mundo, todas ao nosso redor, que Cristo está voltando e que não há tempo mais para pensarmos se queremos aceitar a Cristo ou não. Cristo, Ele ama muito a você. Você é muito importante para Ele. Não deixe que as coisas deste mundo, não deixe que Satanás te envolva nas coisas deste mundo. Não deixe que as coisas deste mundo sejam maiores que as coisas de Deus. Esse mundo é passageiro. Isso já ficou claro, nítido para mim e para você, que esse mundo não vale a pena. O nosso mundo é outro. É o céu. É o nosso lar que não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. É esse o lugar que nós devemos almejar, e não as coisas daqui. Aqui é um lugar passageiro. Devemos usar a nossa vida como propósito para levar a mensagem de Deus. Esse foi o meu estudo de hoje. Quero agradecer a cada um que assistiu, que já compartilhou. Peço que continue compartilhando esse vídeo para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Esse é o meu desejo. Que vários corações sejam alcançados com essa mensagem. E se preparem, se alertem e busquem mais conhecimento através dessa mensagem. Que Deus toque no seu coração. Que Deus hoje levante a sua casa, a sua família. E que Satanás não tenha nenhum poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. É o que eu desejo para cada um aqui deste canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus os guarde. Que Deus os ajude a estar em alerta, que Deus ajude a mudar os seus caráteres, que os seus caráteres de cada um aqui seja modificado ao caráter de Cristo. Esse é o meu desejo hoje aqui. Que Deus os abençoe. Até a próxima live. Tchau.